Ao andar no centro de Fortaleza, é difícil encontrar alguém que informe onde fica a Praça Castro Carreira. Isso se dá porque, na preferência popular, ela é conhecida como Praça da Estação. Com 11.517 metros quadrados, é limitada pelas ruas General Sampaio, 24 de Maio, Dr. João Moreira e Castro e Silva. A maioria das pessoas que sobe e desce dos ônibus diariamente no terminal, que fica no meio da praça, não imagina o valor histórico contido naquele prédio tão próximo. Do ponto de vista da história, a estação ferroviária Engenheiro João Felipe foi construída entre os anos de 1879 e 1880, em estilo neoclássico. O prédio é tombado pelo Patrimônio Histórico do Ceará. Em 1871, tem início a história deste lugar, com a construção da estação central, do chalé para os escritórios e das oficinas da Companhia Cearense da Vila Férrea de Baturité. O primeiro trecho entre Fortaleza e Arouches, hoje Parangaba, foi construído em 1873. A estrada de ferro de Sobral foi iniciada em 1878 e, em 1910, tanto a estrada de ferro de Baturité quanto a estrada de ferro de Sobral são arredadas a South American Railway. Anos depois, em 1915, com o contrato rompido, passa a ser chamado Rede de Viação Cearense e volta a ser dirigida pelo governo da União. Em 30 de novembro de 1873, nasce oficialmente a primeira estação de Fortaleza, a Estrada de Ferro Baturité. É curioso, mas poucos sabem que a segunda definitiva estação foi construída no local do antigo cemitério de São Casimiro, com mão de obras dos retirantes da seca de 1877. Foi inaugurada em 9 de julho de 1880, no reinado de Dom Pedro II. Ainda hoje, quem entra no hall do prédio da estação, logo após a escadaria do lado direito e olhar para cima, verá em letras antigas os dizeres: reinado de Dom Pedro II. Santa Casa de Misericórdia. O hospital foi inaugurado em 1861. A princípio com 80 leitos, tinha como mantenedora a Irmandade Beneficente da Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza. O Dr. Joaquim Antônio Ribeiro, o primeiro médico nomeado para trabalhar na Santa Casa de Misericórdia em 12 de março de 1861, formado em Medicina pela Universidade de Harvard em 1853. No começo do século XX, a Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza enfrentou grande calamidade pública, que foi a seca de 1915, que passou a atender uma grande massa de retirantes sofrendo das nazelas da seca. 10 anos depois,
da Grande Seca, a Santa Casa passou a se firmar como um hospital de alta tecnologia, ao ser o primeiro no estado a introduzir o serviço de radiologia, ao inaugurar no dia 29 de junho de 1925 aparelho de raio-x. A Santa Casa é um hospital da cidade de Fortaleza. É o primeiro hospital da cidade e foi construído inicialmente com recursos públicos fornecidos à província para resolver os problemas decorrentes da última epidemia de febre amarela. Hoje o prédio onde se situa está tombado pelo patrimônio público e cultural de Fortaleza.